247. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite, Tarcísio, muito seja bem-vindo, Carla Patrícia Filgueiras, por favor, me digam se a transmissão está chegando bem, se vocês estão me ouvindo, por favor. Ok? Alguém me passe, por favor, só uma informação se o som está chegando bem. Ok, som e imagem, ok. Obrigado, Tarcísio. Bom, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho, que a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco realiza todos os dias, às 20h30, com exceção de hoje, às sextas-feiras, que a gente começa às 21h, tá? Isso aqui foi uma forma que nós encontramos de estar próximo, né? Nesse momento em que nós estamos ainda, né? Voltando aí ao novo normal. Mas hoje queria lembrar como se trata de um evangelho, né? Lembrar aqui da nossa água, para que os bons espíritos fluidifiquem essa água ao final do nosso evangelho. Até mesmo porque o Cristo assim falou, né? Se dois ou mais estão reunidos em seu nome, ele ali estará, né? E com ele os bons espíritos a nos intuir, né? Então vamos iniciar, né? Inicialmente eu vou fazer aqui uma prece, pedir a permissão de Deus, dos bons espíritos, para que Deus nos proteja, e os bons espíritos, seus filhos que já conhecem as suas leis, nos intua, com os bons fluidos nos acalme, a mim e a vocês que estão em casa. Bom, o tema que nós escolhemos hoje para falar com vocês está no capítulo 6, é o item 26, né, que fala de provas voluntárias, o verdadeiro silício. E aqui eu escolhi, é um texto muito interessante, quem escreveu foi um espírito que se identificou apenas como um anjo da guarda, então faz muito sentido do que vai ser colocado aqui, né? Então eu escolhi dois trechos aqui dessa passagem, que diz o seguinte: visto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Esse é um ponto que tem lá nessa passagem, no item 26. E eu também fui buscar uma outra parte que eu acho interessante para o nosso diálogo de hoje, que diz o seguinte: no que diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que Deus vos pede. Bem interessante, né, gente, essas colocações. Mas o que é que o espírito que se identificou como anjo da guarda quis dizer? E esse tema, né, esse trecho está exatamente dentro dessa parte que fala do verdadeiro silício. Só para a gente tentar entender, fazer aqui uma analogia entender bem o nosso propósito hoje, acho que vocês lembram do que se trata do que é um silício, né? Tem alguns filmes aí da Idade Média que você vai assistindo, aí você vê algumas pessoas com alguns instrumentos no corpo, né? Colocando o sacrifício no corpo, né? Apertando, né? Como se dissesse, olha, eu pequei, então eu mereço sofrer, e vai apertando o silício, né?
que é uma túnica, um cinto ou um cordão, né, que as pessoas amarravam em torno do corpo. Tem vários filmes da Idade Média que você vai localizar. Hoje, esse instrumento ele é conhecido não só como um instrumento de mortificação, né, voluntária, como também tem algumas analogias que se faz, né? Tudo que coloca em prova o corpo, né, como jejum, abstinência, dentre outras formas. Então, é caracterizado como silício. Eu acho que é muito interessante aqui que a gente separe aqui. Eu acho que hoje nós já temos consciência disso, né? E até a própria Bíblia, lá em Gênesis, vem dizendo, né, que há uma distinção do que é corpo, do que é espírito, né? Em Gênesis está lá dizendo, formou o Senhor Deus, Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, né? Então já Deus da terra, do solo, criou o homem, né? Que deu-se o nome de Adão, a Bíblia chama de Adão, né? Lá em Eclesiastes 12:7, veja o que é que acontece quando o corpo não mais tem forças, o pó retorne à terra, ou seja, o corpo que foi feito, né? O Adão que foi feito do corpo do pó, ele volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o concedeu. Ou seja, há claramente, né, que o corpo ele fica aqui, né? Ele tem um tempo, ele é um instrumento, né? E o que segue é o espírito. Mesma pergunta, aí tem lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento aos espíritos, né? Que diz o seguinte, ele pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos às mesmas coisas, a mesma coisa? Aí na resposta ele vem dizendo assim, antes de se unir o corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que reveste temporariamente o envoltório carnal, para se purificar e se esclarecer. Ou seja, a gente já dá para perceber aqui, né, que há uma ligação e está confirmando o que diziam aí, o que diz a Bíblia, né, os evangelhos, né? Então, agora vamos, como a gente está falando em sofrimento, em silício, o que significa sofrer, né? Sofrer é pagar dívidas? Nem sempre, né? Se o sofrimento que você passa é de forma resignada ou na prática do bem, você sim se quita com as leis divinas, porque nós estamos aqui para fazer o bem. Então, tudo que nos acontece, se for voltado para o bem, para a prática do bem, né? E nesse sofrimento que você passa, você tem o foco na questão do bem, sim. Isso sim seria uma forma de pagadinha. Agora, quando esse sofrimento visa agravar a situação, por exemplo, eu vou punir o meu corpo, eu aumento a dosagem, isso daí sim não é sofrer. Sofrer é dentro da questão, mas de forma resignada. E aí também a gente pode perguntar, porque na primeira frase que eu coloquei, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Né? Nem todo mundo tá dentro que sofre, que tem aflição, está dentro desse contexto que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando aqui são os aflitos humildes, aqueles que se arrependeram, né? Que sofrem com resignação, que aproveitam o sofrimento, tem dentro de si intuitivamente o sofrimento como um aprendizado. E aí tem outra pergunta lá, né? Que dentro da questão, dentro dessa frase que eu coloquei para vocês. Haverá mérito alguém buscar aflições
que ele agrave as provas por meio de sofrimento voluntário? O que é que vocês acham? Sim e não. Sim, se há um grande mérito, quando o sofrimento e as privações por que você passa, objetivo o bem do próximo, né? Então, isso sim, isso assim é um sacrifício que chama-se até, pode dizer que é uma caridade pelo sacrifício. Por exemplo, se você provoca um esforço ao espírito, vamos dizer assim, ao visitar moradores pessoas em condição de rua, alimentando essas pessoas, os enfermos nos hospitais, né? Às vezes você está com alguma dificuldade, mas mesmo assim tem uma pessoa que tem a necessidade da sua companhia, de um esforço seu, e você faz isso. Me vem aqui à mente, inclusive até nesse momento de pandemia, uma família que foi acometida da Covid, né? Família por inteiro. E teve uma pessoa da família que teve que se esforçar para cuidar do irmão que estava com mais necessidade. Isso daí é um sacrifício que você provoca ao seu corpo, que é bem visto por Deus, né? Porque você está se sacrificando pelo bem do próximo. Logo se pode dizer que tortura que você provoca ao seu corpo, alguma coisa que provoque ao seu corpo, não é um tipo de sofrimento que vai te provocar algum progresso, né? Progressa teu espírito, porque Deus te coloca, você já vem, quando você começa a estudar o Espiritismo, você percebe que nós estamos aqui, e foram questões feitas por Kardec aos espíritos, nós estamos aqui passando por provas, e como foi dito aqui, provas bastante pesadas, porque a gente tem que vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho. Às vezes a gente deixa de fazer caridade porque tem um certo orgulho, egoísmo por trás, e esse é o verdadeiro silício que está dentro, né, as verdadeiras chagas que nós devemos vencer, né, e provocar, né, o nosso espírito, não o corpo, né? Então, o verdadeiro silício consiste no sacrifício que fazemos, objetivando a nossa melhoria espiritual, mortificando sim o nosso espírito e não o corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar e tentando vencer o nosso orgulho, né? Ou seja, combatendo, né, a injúria, a calúnia, né? Então, a conclusão que a gente chega é exatamente isso, que eu quero deixar aqui com vocês para a gente refletir. Qualquer ação que vise maltratar a nossa máquina, esse instrumento que Deus nos deu para a nossa caminhada, para que o Espírito vença a si mesmo, esse sim não é interessante. Mas se você trabalhar vencendo a si mesmo, o orgulho, o egoísmo e que existe em você, aí sim, esse é o verdadeiro silício que vale a pena ser trabalhado, né? Então, gente, era esse a nossa contribuição para o Evangelho de hoje. Fiquem todos com Deus e procuremos exercitar, né? Vencendo a nós mesmos, esse orgulho, o egoísmo, tá bom? Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus e vamos em frente, confiando em Jesus, porque com Ele a gente vence.